Olá, meus irmãos. Eu quero ler com vocês na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Primeiramente, eu lerei os versículos 1 e 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. E agora, ainda no capítulo 2, do verso 13 em diante. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Amém. Meus irmãos, às vezes nós temos a ideia de que escatologia é um capítulo da teologia que deve ficar no final dos manuais de teologia, como que vegetando, para de quando em quando nós darmos uma olhada lá. Agora, eu creio que isso também acontece porque, quando se toca nesse tema escatologia, nós temos inúmeras discussões, nós temos interpretações das mais variadas, nós temos interpretações que procuram ser coerentes com as escrituras, outras que simplesmente são fruto de um estudo superficial, sem uma maior orientação bíblica. São estudos que são espalhafatosos, se me permitem dizer assim, que causa mais sensação do que vida cristã. Eu creio que a época de voltar a esse tipo de estudo está ocorrendo. Eu não tenho acompanhado isso, mas pelo andar dos fatos, a situação que vivemos, é bastante propício a isso, porque em momentos de crise, a escatologia ganha evidência. Não é somente nesses períodos, mas esses períodos são propícios a isso. Pessoas que fazem mapas. Eu me lembro da minha juventude, embora eu pessoalmente nunca acompanhei isso, mas via programações da igreja, alguém que mostrava um mapa, tinha um livro com um mapa todo dobrado, abria aquilo ali, mostrava coisas que nem Deus sabia também, porque aquilo ali não existe, Deus só conhece o que existe, ou aquilo que é possível de existir conforme a sua determinação. Então, as pessoas faziam mapas longos, detalhes da ferradura do cavalo, o chifre do boi. Olha, um negócio tremendo, tremendo. E isso trouxe muitos prejuízos para nós em termos de uma compreensão bíblica. Agora, voltando ao meu ponto, a escatologia não é um capítulo que deve ficar à parte. Porque a escatologia, ela está diluída em todas as escrituras. É como a pessoa do Espírito Santo, que eu tenho escrito um pouco sobre isso. O Espírito Santo está diluído em toda a teologia. Há sempre a ação do Espírito. Ele não é um capítulo isolado, simplesmente. Mas voltando à escatologia, que é o nosso ponto. A nossa fé, ela é escatológica. Paulo, quando chegou em Tessalônica, ele demonstra isso claramente, que ele tratou de questões escatológicas. Ele não tratou simplesmente nas cartas, mas ele demonstra como eu vos ensinei, como eu abordei, como eu lhes ensinei, como eu preguei. Ou seja, há uma constância sobre isso. Depois, sim, tem a questão específica
da volta de Cristo, são temas específicos da escatologia. Mas o que eu quero dizer é que esses temas específicos da escatologia, eles não têm a ver apenas enquanto tais temas específicos, mas são esses temas que conferem sentido a nós hoje, a nossa vida. Então, o apóstolo Paulo ele está preocupado com falsos mestres que, pelo que parece, forjam uma carta como se fosse de Paulo. A gente chama isso de pseudonímia, né? Um falso nome. Isso tornou até certo ponto comum na igreja e mesmo já no período interbíblico, né? Era uma carta que alguém escrevia, muitas vezes bem intencionado, eu não estou discutindo isso, e para que pudesse ser ouvido, ele atribuía um nome de um vulto importante da igreja. E assim, foi fulano que falou, vamos ouvir. Aqui, não me parece que tenha havido uma boa intenção, mas o fato é que essas pessoas estavam demovendo os irmãos de uma fé aprendida a partir do ensino do apóstolo Paulo. E quando Paulo fala isso nos primeiros 2 versos, e vai detalhar, isso não me interessa hoje, em minha devocional, depois ele chega no verso 13, ele aplica essa escatologia. E como é que ele aplica isso? Ele aplica que o Senhor nos escolheu na eternidade para a salvação, pela santificação do Espírito, fé na verdade, até o final. Então, ou seja, a fé, ela se manifesta hoje e ela tem alcance escatológico. E a nossa fé tem sentido porque Jesus Cristo reina, porque o Senhor voltará, porque o Senhor julgará todas as coisas, porque o Senhor nos conduzirá em segurança à vida eterna. Então, a escatologia, ela confere sentido ao nosso hoje. Se nós eliminarmos o aspecto escatológico de nossa fé, se nós eliminarmos o aspecto escatológico da vida cristã, meus irmãos, não faz sentido a nossa vida. É aquilo que Paulo fala, ainda que pegando apenas um ponto. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa esperança. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, o aspecto escatológico da vida cristã, ou o aspecto escatológico deve caracterizar a vida cristã, no sentido que nós vivemos hoje, cumprindo aquilo que nos compete a fazer dentro da nossa vocação, dentro daquilo que Deus nos confiou. E sabendo que a história tem um rumo. A história caminha de uma forma que eu nem sempre compreendo detalhes e Deus não nos chamou a isso mesmo. Mas eu sei que essa história caminha de uma forma progressiva e realizante rumo à consumação da história. E é esta consumação da história que consiste no cumprimento das promessas de Deus é que confere sentido hoje a mim, a ter maior paciência, a ter maior zelo, a pedir a Deus discernimento, a confessar os nossos pecados, pedir perdão, procurar ter uma vida cada vez mais moldada pelo Espírito, uma vida que se conforma à imagem de Cristo. Todas essas pequenas e grandes coisas do cotidiano fazem sentido, porque isto tudo está dentro de um programa eterno de Deus que chegará ao seu final. Então, a escatologia, a vitória definitiva de Cristo, a derrota definitiva de Satanás, a derrota total sobre o pecado, sobre a influência do pecado e sobre a morte, nós teremos no final. E isso confere sentido à nossa fé, ao nosso ensino, à nossa vida, à nossa morte
porque haverá ressurreição. Que Deus nos abençoe e que nos momentos de maior abatimento nós possamos nos consolar com estas palavras. Né? Aqui no verso 17 diz: consolem o vosso coração. Ele fala da graça de Deus. Consolem o vosso coração e os confirmem em toda boa obra e boa palavra. E esse consolo emana da palavra. O nosso Senhor, Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Isso deve consolar o nosso coração. O Senhor reina. O sentido do hoje nós temos em Deus, na certeza de que Ele é o Senhor de todas as coisas. Que Deus nos abençoe, nos ilumine. Amém.